Algumas coisas estão moldando o seu comportamento e você ainda não percebeu. Essas coisas não estão hoje moldando o seu comportamento, já estão em você há muito tempo, você nem sabe. E em 1992 chegava no Brasil alguns tênis importados. As marcas chegavam com marketing agressivo, uma qualidade superior que nós, adolescentes da época, jamais havíamos visto. E claro, eu queria ter um tênis da Nike, Mizuno, ASICS ou até mesmo um New Balance, mas as condições da época não permitiam a minha mãe, uma mulher mãe de 4 filhos, funcionária pública e também diarista. Eu tinha 2 empregos para sustentar a casa, meu padrasto, peão de obra. Eles não conseguiam me dar realmente não o que eu queria, nem sequer o que eu precisava. O problema era que a gente queria muito mostrar para todo mundo que a gente estava bem de vida, mas isso era impossível, pelo menos para mim, na época. Quando alguns amigos andavam com um tênis Nike no pé, e para você ter uma noção, um tênis da Nike, naquela época, tinha um valor estimado de uma moto para um adolescente. Valor estimado, não tinha preço de uma moto. Mas você com tênis no pé, era como se você estivesse andando de moto. Hoje, um adolescente com uma motoquinha hoje aí. Então, eu muito carinhosamente trabalhei muito tempo numa pizzaria e um belo dia eu consegui comprar o meu primeiro tênis Nike. Tinha 14 anos, nesse período era mais ou menos 93, 92 e, cara, foi algo incrível aconteceu quando eu comprei aquele tênis, porque eu andava sempre com um tênis chamado Le Cheval e aí algumas pessoas tiravam sarro do meu tênis. Eu ia para a escola e eu via lá no cantinho um grupinho de amiguinhas e amiguinhos cantarem Le Cheval, o tênis do baiano legal. Cara, aquilo acabava comigo, acabava com o meu dia. Mas minha mãe me dava os tênis com tanto carinho e eu tinha vergonha, porque eu tinha muita empatia de ver minha mãe limpando privada, limpando casas, trabalhando no estado, 2 empregos, para me dar um tênis, pelo menos para eu colocar no pé e ir para a escola. E eu jamais, por conta de humilhação de pessoas, deixaria minha mãe frustrada dizendo que eu não usaria esse tênis. Ao contrário do meu irmão mais velho, que jamais colocaria um tênis sem marca no pé. Eu via aquilo, como eu não exigia tanto, minha mãe não me dava, e quando ela queria me dar, eu falava, não, compra as coisas para você, para casa, eu vou ficar com esse tênis, eu vou trabalhar e vou comprar meu próprio tênis. E para você entender isso, essa empatia que eu tinha pela minha mãe, porque eu via a minha mãe sofrer muito na mão do meu padrasto. Meu padrasto era peão de obra, então ela sofria no sentido de um abuso, né? Aquela pressão psicológica, aquela mulher que é sempre colocada para baixo, enfim, uma vida bem complicada. Isso marcou muito a minha vida e eu prometi para mim mesmo que eu jamais faria isso com uma mulher, com a minha mulher, ou até mesmo permitiria que isso acontecesse com as minhas filhas. E realmente eu cresci e me tornei um homem que, graças a Deus, eu nunca precisei humilhar nenhuma mulher. Mas enfim, nessa época eu comecei a trabalhar numa pizzaria e era sexta, sábado e domingo. Eu trabalhava só de sexta e sábado, não trabalhava de domingo. E demorou 2 meses para eu juntar o dinheiro e comprar o meu primeiro tênis. E aí eu fui na loja felizão comprar um tênis, né? Vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Eu fui lá comprar um tênis, cheguei na loja e falei, eu quero um tênis Nike. Ele custava 36 mil cruzeiros. Eu lembro até hoje, aqui está dentro do meu HD. E foi na rua 12 de outubro, aqui em São Paulo, na Lapa. E eu cheguei nesse cara e falei, eu quero um tênis Nike. Ele falou, que cor? Eu falei, preto. Qual o seu número? 37. Não tem. Eu falei, caraca. O cinza tem? Não, não tem. Eu falei, porra, eu só vou sair aqui com esse tênis hoje. Tenho branco? Tem. Eu tenho tênis branco. Era a minha última opção. Eu podia esperar o preto, que era o que eu mais queria, mas eu queria o tênis em si. Eu nunca soube o que era pisar num tênis confortável até então. O tênis Le Cheval, ele era horroroso, ele não era feio, ele era horroroso. Feio era feio era imagina um cara feio, feio era o Zacarias, feio era uma situação, feio era roubar o bife da mãe. Mas o Le Cheval, ele era horrível. Ele parecia o tênis do Batista. Bom, eu não vou dar para falar Batista da escolinha do professor Raimundo, porque muita gente não vai nem saber. Mas era muito feio o tênis. E aí minha mãe me deu esse tênis. Minha mãe tinha me dado o Le Cheval e eu não queria chateá-la, usei muito tempo. E aí eu fui lá e comprar um Nike. E saí com o Nike branco. Falei pro cara, pelo amor de Deus, deixa a caixa aqui e embrulhei ele em alguma coisa. O cara, vou embrulhar nesse papel vermelho, sabe? Papel vermelho igual o de açougue.
embrulhou um papel assim, ó, de açougue, embrulhou e falou, vamos pensar que é 1 quilo de carne, pode ir em paz. Se fosse hoje até roubavam, né, pensando que é picanha, mas naquela época carne tinha passado um período dos anos 80 que nós traficávamos carne. Depois eu vou contar essa história para vocês também. Então, eu pegava peguei aquele tênis junto com meu amigo, ele foi até a porta da loja, olhou se ninguém estava vindo para roubar, e a gente saiu com o tênis, corremos pro ônibus, sentamos, eu fiquei lá do lado do cobrador. Porque se o cara viesse roubar, ele não ia roubar quem estava do lado do cobrador, ou talvez não, ou se pegar essas coisas do cobrador, o troco, enfim, eu estava meio que protegido com meu quilo de carne ali embaixo do braço. Cheguei em casa, muito feliz, abri meu tênis, coloquei meu tênis no pé e pisei pela primeira vez numa nuvem. Era essa a sensação que eu tinha. Eu pisei numa nuvem e aquilo marcou a minha cabeça, minha mente foi marcada naquele momento ali. Eu falei, caraca, isso é muito maravilhoso. Eu nunca tinha experimentado aquela sensação, usar um tênis, eu tinha 14 anos de idade. E aí, no outro dia, eu falei, eu queria acordar para ir para a escola, logo cedo, eu queria acordar cedo. Eu acordei, eu me arrumei, eu era feio pra cacete, então eu tinha que arrumar meu cabelo, tinha que arrumar minha sobrancelha, sei lá, não tinha essa frescura não, tinha que só arrumar meu cabelo mesmo. E aí eu troquei minha calça, coloquei meu tênis e fui para a escola. Cheguei na escola, atrasado de propósito, quase entrando com o portão fechando, que eu queria impressionar, eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha vencido na vida com um tênis no pé. Eu cheguei na escola, eu lembro que eu cheguei na escola, era uma escadaria, a escada era mais alta, eu comecei a subir, foi aparecendo meu rosto, as pessoas todas no pátio, esperando para cantar a musiquinha do Baiano Legal, e com todo respeito ao meu povo soteropolitano, meu irmão e minha irmã moram lá, mas em São Paulo eles pejoravam o estilo, falando que ele levava o tênis do Baiano Legal, muito triste isso, mas era assim que eu era chamado. E quando eu pisei, quando eu saí, as pessoas foram cantar Lecheval, o tênis do... Eu pisei com o meu Nike. Meu Nike era branco, lembra? E ele reluzia como diamante nos olhos das pessoas. Ele era branco, ele tinha um cachimbinho azul, a sola era azul marinho, contornava o bico, ele tinha um detalhe azul perto do cadarço, o cadarço também era branco, era o tênis mais lindo que eu já tinha visto, pelo menos no meu pé. E as pessoas se calaram, engoliram aquilo de uma forma que foi muito prazeroso para mim. Calar a boca, calar as vozes das pessoas que usavam isso como para me diminuir o que eu tinha, né? Me diminuir como pessoa a respeito do que eu não tinha, na verdade. E aí as pessoas pararam e olharam pro tênis e tinham uma mania feia de vou estrear e pisar no tênis. Eu falei, se alguém pisar no meu Nike, vai perder o dente. Ninguém pisou. E eu nem era tão forte assim, mas eu estava disposto a virar um pitbull. Um pincher virar um pitbull. E eu segui meu caminho ali, entrei na sala e eu via o silêncio e as pessoas olhando aquele tênis. Era um negócio absurdo, cara, nessa época. Matavam, pra vocês terem ideia, matavam pessoas por causa de um tênis. E eu trabalhei mais 2 meses, fui na loja, eu queria um ASICS Gel, Tiger Gel na época, chamado Tiger Gel, e o cara perguntou pra mim que cor. Que cor você acha que eu comprei? Pois é, foi branco. Eu tinha 14 anos e a partir desse dia eu usei tênis branco, acho que por 30 décadas. Não é 30 não, porque eu comecei com 14, então mais 15 anos eu usei tênis branco. Todo tênis que eu ia comprar era branco, era branco, era branco. Então é isso que eu quero, é esse ponto que eu vou chegar. Quando você tem uma sensação, seja ela positiva ou negativa, ela marca dentro da sua cabeça de forma intrínseca, que você nem sequer percebe que você está fazendo algo, porque algo no passado marcou ali dentro do seu cérebro, vamos enraizar na sua alma uma sensação na qual você não consegue descrever. E aquilo era tão bom para mim, eu gostava tanto de usar tênis branco, que meu primeiro casamento, eu também casei de tênis branco. Só que quando eu cheguei na Nova Zelândia, quando eu tinha 30 anos, fui morar lá, um amigo meu criticou isso e falou, cara, você só usa tênis branco, cara, que brisa é essa? Parece que seu pé tá engessado. Eu falei, cara, sei lá. Ele falou, por que você não pega outra cor? Eu falei, eu não gosto de outra cor. Ele falou, não, pô, tem um monte de tênis, e realmente eu não gosto de tênis muito coloridos, pá, não gostava, né? Eu só usava tênis branco, sei lá por quê, era tênis branco em tudo que era lugar. E aí eu ganhei outros tênis de namorados, de amigos, enfim, e eu usava, mas comprar não conseguia. E cara, um dia eu fui contar uma história desse tênis, e aí eu associei com esse comentário desse meu amigo, e aí eu linkei como que minha vida tinha sido
forjada nesse ponto, quando eu me senti tão bem alcançando algo. E aí sim eu percebi que eu fui moldado por um sentimento de vitória, e aquele sentimento de vitória moldou esse comportamento que era usar tênis branco por 16 anos sem nem sequer perceber. Então você que está aí do outro lado, repara o seu comportamento, se você também não tem um comportamento do qual você nem sabe de onde ele vem. Seja bom ou ruim, se for bom, permaneça, se for ruim, tente identificar e mudar, porque o passado ele causa marcas a gente que a gente nem sequer sonha. Isso chama-se sinapses neurais. Essas sinapses são formadas por esses bloqueios ou por essas emoções de alto impacto que nos ensinam algo na vida. Você tem duas formas de aprendizado: repetição ou alto impacto. Nos treinamentos de coaching que a gente faz, os treinamentos que são longínquos, de dias, eles fazem muitos exercícios de alto impacto, alta emoção, né? Que você se emociona, eles pedem para você abrir o coração, chorar se preciso, gritar se preciso. Sabe aquele treinamento que as pessoas criticam? O povo gritando, yes, 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 quebrando madeira. Aquilo é um treinamento de alto impacto. Para que fixe no seu cérebro, no seu subconsciente, porque a sua mente consciente ela vai levar para o seu cérebro subconsciente aquilo que você realmente pensa. E quando aquilo está incrustado, gira uma sinapse e vira uma crença, aquilo demora para ser reprogramado no seu cérebro. O cérebro é igual um computador, igual um disco rígido, um HD, que é marcado nesse HD, para ser apagado precisa de muito impacto de novo para ser regravado ali uma situação que vai te beneficiar no futuro. Então, meu amigo, se você está passando por algum momento que você está repetindo padrões, pode ser algo que esteja lá no seu passado. Tente identificar eles, se faça perguntas. Por que eu usava tênis branco? Eu nunca me perguntei, porque nunca me fez mal também. Mas teve outras situações de coisas que me faziam mal e eu só fui entender muito tempo depois. Fiz muitos treinamentos e nunca fiz terapia, porque os treinamentos que eu fiz diziam que valiam por 10 terapias e realmente valiam. O método CIS é um deles, do Paulo Vieira. Eu falo muito do método Paulo Vieira aqui. Tenho inúmeros livros dele aqui na estante, do Paulo, porque foi realmente um grande mentor para mim. Paulo Vieira e André Menezes, se um dia eles virem esses vídeos, se um dia eu chegar, né, se um dia não, perdão, vou repetir de novo, quando eu chegar a ser alguém com o meu canal, eles vão saber que no passado eles foram importantes para a construção do ser humano. E é muito bom poder falar disso hoje, sem sentir peso, né? Poder falar do meu passado, das vergonhas que eu passei, sabendo que é isso que moldaram o indivíduo que eu sou hoje. Meu nome é Charles Veras e se essa história fez sentido para você, envie aí para um amigo, deixa um like, deixa o seu comentário, é muito importante que você comente no vídeo o que você achou, se isso agregou na sua vida, tá ok? Não se esqueça, esse é o canal Verta Creations e a vida é um sopro. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.